Por isso que quando deu, eu voltei correndo e fui tocando a minha vida. Até que depois fui trabalhar numa grande fábrica de veículos, General Motors, fui piloto de provas da engenharia de motores, aprendi mais ainda, né? E a gente vê como a gente não sabe nada, quanto mais você aprende, mais você precisa aprender. Até então você passa a trabalhar com outros valores, né, pela solicitação, pelos detalhes técnicos, pelas normas e pelos procedimentos que as fábricas têm, que é diferente do que você chegar numa oficina e montar uma coisa aleatoriamente. Você vai montando, né? Como nós montávamos os nossos motores de carro de corrida, as nossas transmissões, câmbios, etc. Você tinha que se virar para montar. Quando você vai para uma fábrica, tudo tem procedimento. Então eu realmente acho que aprimorei um pouco mais o meu aprendizado, aprimorei o meu conhecimento entrando num campo mais técnico, né? Mais detalhista. Então eu acho que isso foi muito bom, serviu para alavancar mais ainda a minha carreira. Depois de 77 ganhei um outro título também correndo com o Chevrolet Opala, que veio praticamente confirmar a minha paixão por aquele tipo de carro, embora tivesse menos cavalos que o concorrente na época, que era o Ford Maverick com motor V8, mas dava para ganhar, acertando bem o carrinho dava para ganhar. E aí fiz algumas experiências com alguns outros carros em outras categorias, né? E de formas que quando chegou aí realmente em 1980, em 80 para 81 não dava mais, porque corrida automóvel, ser comentarista viajando para a Europa e voltando. Carro de corrida é pior que nenê, né? Você tem que ficar em cima, você não pode largar na mão de alguém que não tem a mesma responsabilidade que você, que senta e guia. Você tem que ficar em cima. Então quando você deixa de ter atenção, começam a quebrar coisas que não podem quebrar. Então eu nem atendia a General Motors bem como eu gostaria de atender, não atendia bem a Rádio Bandeirantes e não conseguia me realizar na pista. Então está na hora de realmente fazer uma grande salada e optar por um caminho só. Optei pela Bandeirantes. Acho que foi uma decisão acertada, embora me custasse o sacrifício na época de ter que deixar algumas outras coisas, mas eu precisava optar por uma. Parei de correr, porque achei que já tinha conseguido tudo que eu esperava na minha carreira de piloto de automobilismo, já tinha os títulos, tinha vencido provas das mais de 12 horas de Porto Alegre, 1000 quilômetros de Brasília, participei de várias edições de 1000 milhas, uma não ganhei também por uma infelicidade, por bobagem, estava na frente aí da prova, quase 4, 5 votos, porque tivemos um probleminha de manhã, um probleminha besta, mas isso acontece, faz parte da corrida. É aquela coisa que acaba a gasolina, você está vindo a bandeirada e não consegue chegar. Mas isso é do jogo, foi um problema elétrico. Mas, então me senti realizado. E a partir daí passei esse novo desafio, que eu acho que a minha vida, por exemplo, e é isso que eu peço a vocês, a vida de vocês tem que ser movida a desafios. Você não pode simplesmente atingir, sentar e não, me realizei, não. Vocês não vão ser, você tem que sempre que lutar e correr atrás dos desafios, porque é a nossa mola, né, propulsora, é o que nos impulsiona a pular da cama às 3, às 4, às 5, às 6 da manhã, e quando não dá para dormir, não dorme, mas isso vai te fazer bem, porque você vai estar fazendo uma coisa que realmente você ama. Então, mesmo movido à graxa, mesmo movido à correria, a rato de hangar, quantas vezes eu dormia no hangar, dormia dentro de teco-teco, porque nem valia a pena pegar o ônibus para passar um Vicente de novo, que eu já queria estar lá, sabe, eu queria ver aquele troço funcionar, eu queria ver aqueles aviões voar, eu queria me enfiar no meio deles, e eu queria, sabe, montar meus motores, ver funcionar, correr não faz mal, que eu não ganhasse, mas o motor que eu montei funcionava, ir correr em Brasília, viajar, levar o carro, guarda parante, escapamento aberto, dormia de dia e mexia no carro de noite, porque de noite você tem menos fome, não tem dinheiro para comer, então de noite você come no sanduba, engana, aí enche de jornal vidro, não tem banco atrás, joga uns coisas, dorme atrás, dorme 2, 3 horas, uma delícia. Faria tudo isso outra vez, valeu a pena. Você começou a se dedicar mais inteiramente ao jornalismo em 1980. Em 1984 estreava um brasileiro, Da Silva, o famoso Da Silva na época. O que você tem para falar do Becão? Eu precisaria de um programa de 1 semana e meia. Pede para o professor Flávio um dia me chamar, eu vim aqui, falo uma semana e meia para vocês, dá para contar umas 300 histórias do professor da Silva. Ayrton foi uma coisa à parte na nossa vida. Tecnicamente sabia menos que o Piquet de mecânica. O Piquet sabia que se ele encurtasse uma distância entre eixos de um carro, num circuito sinuoso, ele iria ter uma resposta melhor. Fez isso várias vezes, até escondido da equipe, e deu certo e ganhou corrida e calou a boca dos engenheiros. Você está louco, não pode. Pegou os mecânicos, foi lá de madrugada, encurtou o carro, foi lá e ganhou a corrida. Quando acabou a corrida, puxa, não falei não, eu encurtei o carro 2,5 centímetros. Aí ninguém reclama porque ganhou. O Ayrton fazia a mesma coisa, só que não conhecia. O Ayrton fazia por instinto. O Ayrton fazia por premonição. A diferença, eu não vou nem mesurar em valores, porque enquanto um ganhava $700 mil, que era uma fortuna na época, o Ayrton já ganhava $2